tertúlia. Boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de maio de 2011, sábado. O verbete é o 1922, 6 páginas, 50 logias e 12 máximos. O tema é tanatofobia. A especialidade é parapatologia. Quem redigiu o verbete aí, com muito critério, é o professor Álvares. Eu estou procurando os erros aqui, só achei 2 insignificantes até o momento. Eu peço a vocês para ver, que a gente não pode deixar isso passar assim. Você sabe que ele olha tudo quanto é erro, né? Definologia. A tanatofobia é o medo patológico ou a aversão em relação a algum processo referente à morte biológica ou primeira dessoma, alimentado pela consciência homem-mulher, normalmente portadora de existência intrafísica trancada e ou inexpressiva, ou pela consciência na condição de parapsicose pós-dessomática. O medo exagerado do descarte do corpo físico, a negação irracional da morte biológica, a ignorância quanto à primeira dessoma, a tanatofobia ao modo de pai e mãe de todos os medos e fobias, a esquiva de contexto envolvendo a dessoma, a ansiedade crônica patrocinada pelo medo da desativação do soma, as psicopatologias advindas da tanatofobia, a preocupação com o comitê de recepção pós-dessomática, o medo do retorno à paraprocedência baratrosférica, a importância de a autoexperimentação parapsíquica suplantar a crença na imortalidade da consciência. Eu li apenas um pedacinho aqui do texto, que é muito maior. Agora, na argumentologia tem a origem com 11 exemplos de causas para a origem da tanatofobia. E tem a terapeuticologia com 12 ações dispostas em ordem alfabética visando a terapêutica da tanatofobia. Na remissiologia, em 15 itens, nós destacamos bagagem pré-ressomática, choque consciencial, dessomática, dificuldade pós-dessomática e vida humana. Frase enfática. O autodomínio do estado vibracional e da projetabilidade lúcida, somados à prática de atividades tarísticas, entre elas a TENEPS, possibilitam a consciência, a autocura da tanatofobia. Parece, Rosa, que dessa vez você encontrou uma frase enfática 100%. Eu quero lembrar, ainda que você considera-se portador ou portadora da tanatofobia, em caso afirmativo, quais ações vem desenvolvendo visando a remissão desta fobia? A bibliografia específica tem 10 itens. Agora a pergunta. As energias são percebidas pelos chakras, pelo corpo emocional, pelo corpo mental. De que maneira lidamos com energias, mesmo sem o energossoma, depois da segunda morte? Ou seja, a interação energética só ocorre na intrafisicalidade com o uso do energossoma? Não. Quem dirige as energias é o paracérebro. E qualquer dos veículos de manifestação atuam sobre as energias. Agora, o que é específico do assunto é isso que nós chamamos de energossoma, que é o que faz a ligação entre o psicossoma e o soma. Outra, já que as consciências não possuem olhos físicos, o que elas realmente veem na intrafisicalidade? Todas elas veem a mesma coisa? Seria algo parecido com filmes outros? Depende da evolução de cada consciência? Olha, depende do nível de hiperacuidade da consciência. Mas agora veja, a consciência em si, para você ter uma ideia, é como se fosse um olhão. Pensa nisso como o grande olho, o olhão. Você vai entender como é que são as percepções parapsíquicas. Quando em um ambiente onde há inúmeras pessoas exaltando a personalidade, e sabemos que somos nós em outra vida, através de mais de 10 retrocognições saudáveis, o senhor julga justo de nossa parte criticar publicamente a personalidade, mostrando os erros com finalidade de diminuir essa exaltação? Eu acho isso conveniente. E tem casos que eu já vi na minha vida difíceis.
Havia uma senhora no Rio de Janeiro, que eu já mostrei aqui na tertúlia há algum tempo, que ela foi participar de uma instituição assistencial séria, e lá pelas tantas ela descobriu que ela tinha sido a fundadora da fundação, daquela instituição. Agora, o que se passa? Quando começava a ter as comemorações, ela a primeira a exaltar a si mesma. Eu então falei com ela, não faça isso, que os assediadores vão acabar com você. Porque isso é a chamada para-hipocrisia. Precisa ter muito cuidado com a situação dessa. Ela parou e ela falou que durante uma temporada realmente ela sentiu a presença dos assediadores falando umas bobagens para ela lá, porque o negócio, ela estava consciente do assunto, ela já tinha retrocognição. Quando é uma pessoa assim, que é líder de uma instituição, é mais fácil a retrocognição. Professor, esclareça algumas dúvidas sobre o para-microchip. A instalação do chip depende de que fatores em especial? Olha, a primeira coisa, só se faz isso visando uma programação existencial, interassistencial da consciência que vem aqui com lucidez. Então não se faz isso à toa, tudo tem que ter esse mérito para o trabalho interassistencial. A necessidade de se chegar ao nível de ofexista, ou o chip pode ser antecipado em extrapolacionismo de evoluciólogo. Parece que em alguns casos eles fazem isso antes para ajudar a pessoa a ampliar o nível de profilaxia dos processos do passado dela. Existe relação direta entre a central estatística das energias, o paramicrochip e a assistencialidade ectoplásmica? Às vezes tem, e tem outras coisas junto com isso, né? Tem uma série de manifestações aí que vale a pena pensar. Uma delas muito séria é o macrosoma, que você não falou nada aqui. O que o senhor acha sobre a previsão bíblica do Armagedon, da última guerra nuclear, do novo inverno glacial? Seria mais uma bobajada católica ou faz algum sentido? Não, é uma bobajada católica, de certos cientistas, de filósofos, de comunicólogos e so on. Quer dizer, e quejantes, é um monte deles. Agora, eu quero lembrar para vocês que tem o pré-evento Imersão na Autopesquisa Multidimensional, que é o primeiro curso de campo a se realizar em Aracê, Domingos Martins, no Espírito Santo. Os recursos desse evento irão diretamente para a construção do Laboratório da Paz no Campo Saquarema e do IPC. Serão 100 alunos contribuindo para o projeto multidimensional de Reorbex Pacificadora do Estado do Rio de Janeiro. Agora, eu entrego a vocês aí o Álvares, para vocês verem o que vocês vão fazer com ele, em matéria de tanatofobia. Eu quero lembrar que ele não tem tanatofobia, tá? É bom a gente clarear isso melhor. Quem é que está com o microfone aí? Faz favor, o homem está aqui, ó. Está na cadeira aí, na poltrona dos... Alô, Álvares, então fala um pouquinho para a gente por que você escreveu o verbete. O que te levou a escrever o verbete? Bom, oi. Primeiro, eu não concordo muito aí com o que o professor Valdo colocou aí de não ter tanatofobia, porque, de fato, esse tema ele me veio mesmo para pesquisar exatamente em função de várias percepções, experiências que eu tive, né? Começou em 2004, já numa qualificação docente que nós estávamos fazendo lá em Saquarema, e uma das dinâmicas que foi feita lá pelos professores me levou a refletir sobre essa questão de como é que seria, o que é que aconteceria comigo se eu tivesse morto naquele momento. Então, quando a gente passou por essa situação lá, foi bem impactante, porque eu não sabia se eu estava vivo, se eu estava morto, e aí eu comecei a me questionar, não, mas se eu não tivesse morto, eu não estaria sentindo, se eu tivesse morto, eu não estaria sentindo soma, e aquele questionamento. Mas a consciência com parapsicose, ela também sente, né? Sente dentro dos processos pensênicos dela, a questão do soma e tudo. Então aquilo me levou já a pensar no primeiro momento nessa questão da tanatofobia. E aí as coisas foram passando, vários fatos foram ocorrendo. Eu tenho muito hábito de registrar coisas que acontecem na minha vida.
E aí eu fui juntando ali vários fatos, que até então eu não tinha feito nenhuma correlação, mas que denotava esse processo de ter desconforto grande relacionado a situações de dessoma. Até que, em 2008, quando a gente mudou para Foz do Iguaçu, iniciei uma técnica de mais um ano de vida. E chegou no meio dessa técnica, eu simplesmente esqueci da técnica, continuei a vida como se estivesse tudo normal, esqueci. E quando faltava mais ou menos uns 3 meses, já no dia 31 de dezembro, eu tinha conversado com Elizabeth Rodrigues, né, que é um especialista na técnica, e o pessoal perguntou, e aí, como é que tá? Vai virar o ano, daqui a pouco você vai dessomar, e caiu a ficha que eu tinha esquecido dessa técnica. E essa não foi a primeira que eu esqueci, já era a 4ª vez que eu estava tentando aplicar a técnica e eu esquecia da técnica no meio dela toda, né? Então, da técnica dessomável. Então, já mostrava aí que tinha algum tipo de dificuldade de autoenfrentamento desse processo de chegar próximo da dessoma, né? E aí eu resolvi bancar o processo. E aí o processo foi muito interessante, porque eu acompanhei muito isso com minha doplista, com a Jussara, e a gente foi discutindo bastante coisa. Você também, né, Mera? A gente conversou bastante sobre isso. E ficou claro para mim esse processo da tanatofobia. Concluí a técnica, foi bem interessante, assim, foi um aprendizado muito grande do processo de assistência que a gente pode fazer. Fiquei surpreso com o nível da conversa que a gente tinha com as pessoas durante a finalização da técnica, como várias pessoas fugiam, como outras pessoas ficavam fazendo piada em relação a isso também. Então, eu comecei a questionar até que ponto também as pessoas aqui, até da própria comunidade, o quanto elas não teriam essa fobia, e acho que isso foi o que mais me motivou a escrever esse verbete. E as coisas passaram, né? Então, concluí a técnica, continuei fazendo o trabalho, mas não aprofundei no processo da tanatofobia. Então, o negócio assim, chegou, entendi a importância, mas ainda não estava me sentindo com necessidade ou com capacidade de estudar aquilo. Até ir para o voluntariado lá da OIC, aí a gente teve uma dinâmica lá, e aí eu estava bem aberto, tudo, não fui com nenhuma questão pré-existente para essa dinâmica. E lá a palavra tanatofobia apareceu na tela mental assim, com bastante força. E aí, a partir dali, quando eu voltei para a minha cadeira, após o atendimento, então passei a ter uma série de reflexões e aí sim eu comecei a pesquisar. E aí, isso ocorreu mais ou menos no início de 2009 e até hoje eu vim aprofundando bastante, estudando muito isso, para procurar entender quais eram as minhas questões relacionadas à tanatofobia, né? Então, nesse aspecto, eu me considero um convalescente. Assim, não considero que eu estou completamente curado do processo da tanatofobia, mas eu vejo que a coisa está caminhando bem. Senão, como a televisão, eu não estaria aqui hoje. Você não veio aqui ao tertuliar de maca nem de ambulância, né? Aqui na paratologia, na página 86, na segunda linha, poderia falar um pouquinho, Álvares, ali sobre a preocupação com o comitê de recepção pós-dessomática? Essa questão da preocupação, eu vejo muito em função de quê? Porque se vocês forem ver lá na argumentologia, a gente coloca várias causas, né, para a etiologia da dessomatofobia. E uma dessas causas está relacionada ao processo de coisas que a pessoa fez ou que ela deixou de fazer e com a cobrança que ela vai ter em função do que ela fez ou do que ela deixou de fazer. Então, por exemplo, a pessoa passou cometendo uma série de atos anticosmoéticos no decorrer dessa vida e sabe que vai ser cobrada por isso de alguma forma, ela já está sentindo até. Então, fica aquela preocupação, tá? Pisei na bola aqui, será que eu vou ser cobrado depois por essas pessoas ou por outras consciências lá depois que dessomou? Entendeu? Então seria mais ou menos isso aí. As pendências. Álvares, na primeira linha da página 86 da patologia, tem ali o medo de errar. Eu ia perguntar qual a relação com a tanatofobia. Eu penso que você, na resposta anterior, você já falou um pouco da resposta. Mas mesmo assim, você pode ampliar mais isso, a relação entre o medo de errar e a tanatofobia? O que eu vejo aí em relação à questão do erro, Rosa, tem vários aspectos que a gente pode elencar. O primeiro deles diz respeito à questão das retrovidas. Então, por exemplo, a pessoa que errou numa outra existência dela, errou feio, por exemplo, teve complicações sérias em função disso, ou, por exemplo, dessoma, ou ela foi afastada dos outros, do convívio, sofreu por causa disso. E aí, o que é que acontece? Aquilo vira um estigma, né, na condição dela, ela ressoma com essa condição,
não aprofundou, não discutiu isso no período intermissivo, por exemplo, e aí quando ela ressoma que tem o choque biológico, ela volta a ter essa questão do medo de errar de novo, fica como se fosse um medo latente, até o momento que ela, uma fobia no caso, né? Até o momento que ela leva isso em consideração e ela começa a pesquisar. Outro aspecto que a gente pode colocar em relação ao medo de errar diz respeito já à questão da autoimagem idealizada, que a gente fala também sobre isso em algumas linhas atrás, aí na fatologia. Que para aquela pessoa que ela cria uma imagem, né, uma autoimagem distorcida de ser perfeito, de querer passar aquela imagem de aquela pessoa muito certinha, então o medo de errar surge aí como um problema muito sério também. E aí, no caso, a morte seria uma morte simbólica, que seria a morte da autoimagem idealizada dela, entendeu? Daquela imagem da pessoa perfeita que ela criou. E também um outro ponto também, né? A pessoa errou no passado, está sendo cobrada por isso hoje em dia, por exemplo, e aí ela tem um medo muito grande de errar para não aumentar a lista de credores dela para o futuro, né? Então tem uma série de coisas aí que a gente pode trazer. Álvares, aqui no ar. Na fatologia, página 86, sétima linha. Tendências intrafísicas pessoais negligenciadas. Você pode comentar um pouco, por favor? Essa questão das pendências, o que é que a gente vê aí? Que essas pendências intrafísicas, elas normalmente podem ser tanto causa quanto consequência do processo da tanatofobia dela, ou da dessomatofobia, né? Então, é aquela pessoa que, em função da fobia, ela deixa de fazer uma série de coisas que seriam importantes, e aí essas pendências elas vão se avolumando dentro do processo dela, e aí isso vai causar problema. É interessante a gente ver aqui, em relação a essa questão das pendências, que tem muitas pessoas que passam mesmo por essa dificuldade, né, para mim, esse foi um ponto mais sério relacionado à tanatofobia hoje em dia, porque, em função do medo de errar, várias coisas foram ficando negligenciadas e isso causa problema para a pessoa depois. Entendeu? Então, essa questão das pendências, elas podem trazer problema para a pessoa, porque ela vai começar a ver essas pendências se avolumando, o tempo vai reduzindo, e aí ela não sabe se vai conseguir encaminhar isso a tempo, se ela vai ter problema depois que ela dessomar por causa disso. Álvares, por favor, aqui no ar, é Magda. Em patologia, na sexta linha, a dificuldade dos profissionais de saúde em lidar com dessoma. Você pode falar um pouco, por favor? Sim. Quem aborda bastante isso, tem duas autoras que falam bastante sobre isso, uma delas é a Elizabeth Kubler-Ross, e aqui no Brasil a gente tem a Maria Júlia Kovacs. Elas pesquisaram bastante sobre essa questão, né, da dificuldade que os profissionais de saúde têm em lidar com essa questão do medo da morte. Por quê? Porque todo profissional de saúde, ele, em tese, ele é formado para salvar vidas. Então, criou-se um paradigma complicado, porque a pessoa ela tem que trabalhar para salvar a vida a todo custo, só que tem uma hora que a dessoma ela é inevitável. E aí o profissional ele tem dificuldade, tanto porque isso pode afetar a questão da imagem dele quanto profissional, mas também a gente pode trazer uma outra vertente também. Cada dessoma que acontece próximo àquele profissional está demonstrando para ele também o próprio processo da dessoma, da finitude, que a medicina ela não é uma panaceia universal, ela não vai resolver o problema de todo mundo, que ninguém vai viver eternamente. Então aquilo ali coloca ele em contato também com a própria possibilidade de dessoma futura. Então acaba sendo um problema muito grande, né? E tanto a Elizabeth Kubler-Ross como a Maria Júlia, elas falam de uma questão de uma mudança de paradigma, que é da mudança de paradigma do curar para a questão do cuidar. O curar é aquela história de manter a pessoa viva a todo custo. E o cuidar é você tentar ajudar a pessoa na necessidade dela. Então, essa necessidade não necessariamente vai ser prolongar a existência dela. Vai ser dar uma qualidade, um conforto para que ela possa ter uma vida melhor, o melhor possível até o momento da dessoma dela. Você se respondi? Álvares, no ar, Tânia Guimarães. É o último item da sua parafatologia, na página 86. Você podia falar um pouco dessa, suplantar a crença na imortalidade da consciência? Interessante, Tânia, essa questão aí. A semana retrasada eu estava lendo um documentário do Espiritismo, onde uma figura proeminente lá falava da questão do Espiritismo consolador, que ajuda a pessoa a entender esse processo da dessoma e que aí ela já não vai ter esse medo da morte. Ainda mais o cara fala mais desse jeito, assim. E aí o que a gente vê? Que
conhecimento em si só, ele não gera o processo da extinção da tanatofobia. Então, o professor Valdo já vem falando várias vezes que eu perguntei isso em tertúlia, ele já vem trazendo isso, realmente é uma condição básica, que a pessoa ela precisa experimentar, ela precisa vivenciar essa questão das múltiplas dimensões, ter acesso a informações de vidas passadas dela, para ela compreender que ela não morreu, não vai ser a última vez que ela vai morrer, nem foi a primeira vez que ela nasceu, e teve várias outras vidas para trás. Então, essa questão da experiência autopersuasiva. Se ela não passa por isso, é muito difícil a gente ter uma condição da tanatofobia ser resolvida. Entendido? Sim. A consciência não é imortal, não é eterna. Nós vamos chegar até a consciência livre. Como é que é suplantar, superar? É a crença, quer dizer, você está colocando superar a crença. Isso. Mas nós vamos chegar à consciência livre, vamos continuar a ser consciência. Não tem alguma coisa aí? Porque quando eu li isso, me deu uma confusão. Seria suplantar a crença. Suplantar na imortalidade da consciência. A crença, acho que talvez colocar em itálico para ficar mais compreensível para você, mas colocar, suplantar a crença mesmo. A crença, porque a consciência é imortal, é eterna. Colocar o itálico fica mais... clarifica, porque é a crença. Você está querendo chamar a atenção, suplantar a crença, né, religiosa. Você quer que põe então itálico? Eletronótica. Acho colocar agora, itálico. gente, é bom vocês olharem os erros dele. Pode ser um erro bonito, pode ser erro feio, mas é bom ver algum erro. Que ele agora está até com a assessora dele, que já se instalou ali, ó, para ver o que ele pode fazer. Vocês não vão deixar passar isso assim, em brancas nuvens. Álvares, obrigada, hein? Álvares, aqui, página 86, patologia, você poderia ampliar o item a organização antecipada da própria de soma, 10ª linha, de arriba para baixo. Essa questão da organização antecipada, até recentemente eu estava vendo uma tertúlia aí que o professor Valdo estava falando, assim, até um princípio já bem antigo. Cuide do seu soma como se você fosse viver eternamente, né? Mas organize a sua dessoma como se você fosse dessomar nos próximos 5 minutos. Então, na tertúlia da Pilar, que ela falou lá da auto-organização, ela comentou esse processo da auto-organização dessomatológica, né? A gente também já vem abordando isso também em outros artigos, em outras coisas. E o que é que a gente vê? Que é importante a gente organizar o processo da dessoma, porque é aquela história. Pelo menos, eu não sei até quantos anos eu vou viver. Então, o ideal é que organize as coisas para que nem eu fique passando por problema depois, que eu vou ter que tentar me comunicar com alguém para resolver a pendência que eu deixei. Como também para deixar problema para as pessoas que vão ficar aqui, especialmente para a questão da duplista, né? Então, nessa questão da organização, tem até alguns aspectos que a gente já tinha visto. Por exemplo, cremação. Você quer ser cremado ou quer ser sepultado? Então, o ideal é que você deixe um documento informando isso, informe aos seus parentes, esclareça a eles sobre o porquê, porque depois fica difícil de você resolver. Lá no extrafísico você não consegue resolver facilmente isso. Que se realize um processo de orçamento para as despesas, com cremação, por exemplo, hoje em dia. E tem o processo de doação de órgãos. Também ia falar, Então, o processo do orçamento para as despesas. Então, quem quer ser cremado hoje tem que mandar o corpo para Curitiba. Na época que eu fiz essa técnica de 2008, eu vi lá que aproximadamente R$8.000 o processo de envio do corpo e o processo de cremação. Então, opa, melhorou. Já estão fazendo o crematório aí, né? Estão estudando o caso. Eles não querem que depois que morra, que o cadáver vai ficar poluído se ir para outra cidade. Aí tem o processo aqui também da doação de órgãos, como já foi falado. Então, isso precisa ser deixado por escrito e informado aos familiares também. Você ter dinheiro para fazer essas despesas todas, promover reencontros o quanto antes, né? E a questão do testamento que foi falado aqui. Que é importante a gente ver quantas famílias não se dissociam ou não tem problemas sérios depois, em função dessa questão dos bens não ser comunicado. Tanto através da escrita, né? Seja
a pessoa deixar algum documento escrito, mas também comunicar antes. Para quê? Para evitar o processo de cotoveloma que vai ter depois. Então, isso precisa ser organizado o quanto antes para se evitar esse tipo de problema. Então, a organização dessomatológica seria em função disso, mas aí, logicamente, eu não preciso estar com isso tudo up-to-date hoje, mas o que já puder organizar, ajuda. Isso poderia considerar-se como kit técnico dessomático? Kit técnico pré-dessomático. Álvares, é um comentário a respeito disso. Eu não sei quantas pessoas aqui têm testamento, ou têm a documentação, ou têm tudo isso. É uma experiência ótima a pessoa fazer isso. Não ficar esperando ter alguma coisa, porque a própria técnica de mais um ano de vida, ela te leva para esse tipo de decisão bem rápida. E vencer esse preconceito. Uma outra coisa que você comenta aqui na fatologia é a quarta linha. Que fala a esquiva de contextos envolvendo o dessoma. É uma experiência assim, que eu acho que vale a pena colocar, que é da psicologia, é que quando uma pessoa assim, saudável, dinâmica, cheia de energia produtiva, ela fica doente ou tem um problema de saúde, todo mundo some. Por quê? De medo, porque o próximo pode ser ele. E isso é uma coisa muito séria para se observar, como tanatofobia sutil. É bem sutil. Mas ela está lá pontuando que a pessoa está morrendo de medo de perguntar se é grave, se você vai morrer, se tem alguma coisa, porque o próximo da fila pode ser ela. A fila anda. Então, essa questão da tanatofobia sutil, medo da dessoma, ela precisa ser encarada de uma forma muito mais séria, e em vez da gente ficar sorrindo ou achando engraçado, mergulhar fundo nisso, porque é uma coisa bem séria, e fazer a experiência de escrever um testamento é uma coisa ótima, vacina muita coisa, mesmo que você não tenha nada para dar, mas você pode ter seus livros, por exemplo, é o meu caso. Então, dou os livros, meus livros vão para fulano, esse aparelho de tal assim, foi fulano que me emprestou, por favor, devolver, para não ficar com uma pendência. Você tem uma coisa, tem outra. Então, é muito interessante pensar nisso como técnica de perda do medo da dessoma. É interessante você trazer essa questão do humor, Malo, porque realmente a gente vê muito isso, a questão das pessoas que fazem piada ou diante de situação desse. Não, é exatamente isso, é a questão do desconforto da pessoa diante do problema. Escuta, existe também a cápsula do cadáver, do caixão. Você já viu falar nisso? Cortar o DNA. Isso. Também existe isso aí, que é bom, né? Isso já que você está falando tudo, é a cápsula do caixão. Álvarez, aqui. Está bem alto. Você aprofundou sobre a noção da natofobia em outras culturas, além, por exemplo, a cultura ocidental tem uma visão da morte diferente à cultura oriental. Você chegou a pesquisar, tirou algumas conclusões sobre as diferentes visões da morte entre as diferentes culturas? O que eu cheguei a aprofundar foi em alguns livros que eu pesquisei, onde os autores falavam principalmente dessas culturas que são pré-industriais, né? Vamos falar assim, são culturas que elas não são tão influenciadas pelo processo da tecnologia ou da questão ocidental que a gente tem hoje. E aí nessas culturas, o que é que eles falam? Que no geral as pessoas elas têm um nível de aceitação maior, primeiro porque é o seguinte, não tem essa condição da negação da morte, né? As pessoas elas vivem com essa condição no seu dia a dia, parente está morrendo do lado, às vezes está a família toda reunida, os cuidados muitas vezes são feitos dentro de casa, existe a questão dos rituais, onde as pessoas participam desses rituais, inclusive às vezes até manipulando o próprio cadáver, né? Então a gente vê que existem várias condições nesse sentido. O problema maior mesmo que a gente vê relacionado à tanatofobia é em relação à questão da cultura ocidental mesmo. Por quê? Porque se criou essa condição do afastamento da condição da morte, né? E as pessoas elas estão cada vez mais preocupadas em viver e cada vez mais desinteressadas com a questão do processo da dessoma, tá? Mas a gente vê, por exemplo, já desde lá do Tibete, por exemplo, que eles têm aquela questão do livro tibetano dos mortos, né? Que eles falam também lá todo o processo, como é que vai, como é que a consciência ela vai precisar se comportar ou o que é que ela vai precisar fazer depois da dessoma, e isso é estudado, as pessoas conversam às vezes sobre isso também. Então, eu não consegui aprofundar muita coisa, mas o que eles falam bem claras dessa questão seguinte, são das sociedades pré-industriais, ditas arcaicas, né, que eles chamam,
ou até primitivas, e a questão das sociedades industriais ou econômicas. Ajudou? Aqui, ó, Álvares. Ali na página 86, na parafatologia, o continuismo multi-existencial. Podia falar um pouquinho ali sobre o continuismo multi-existencial, como que atua isso? O continuismo multi-existencial é essa condição de você continuar em múltiplas vidas, né? Você não está simplesmente preso à atual existência, você não tem só uma vida, você teve várias para trás e vai ter outras tantas para frente também. E aí, nesse continuismo, a gente pode colocar o processo de auto-revezamento, antepassado de si mesmo, entendeu? Aquele processo todo aí que a gente precisa cuidar. Tá, eu tenho mais uma pergunta. Desculpa, eu vou dizer, meu problema de pesquisa, quando eu entrei na Conscienciologia, foi por causa da tanatofobia. E eu pensei em escrever sobre isso, por isso hoje eu vou te crivar de perguntas aqui, tá? Ali também na fatologia, na página 86, na fatologia, nona linha. De cima para baixo ou baixo para cima? Você falou ali sobre os rituais pré-dessomáticos atuando em alguns casos ao modo de atenuante. Como que é isso? Então, isso aí vai ter muita relação com o processo das crenças da pessoa. Então, por exemplo, o católico que recebe a extremunção, entendeu? Na condição de vivo ainda. Ou aquela pessoa que vem e recebe o passe energético mediúnico, que vai ajudar ele a passar pela segunda dessoma mais rápido, entendeu? Então, eu vejo que isso aí está muito relacionado com o processo das crenças. Se dentro das crenças da pessoa o básico necessário foi feito para ela conseguir ter uma dessoma mais tranquila, muitas vezes isso favorece. Agora, em outros não, né? Porque se a gente for ver mais para cima um pouco essa questão das crenças religiosas, vamos pegar um exemplo clássico aí que é o do catolicismo. O catolicismo fala, quem é pecador vai para o inferno. Aí me pergunta, quem é que nunca pecou? Ou seja, vai todo mundo para o inferno. Então o camarada, quando chega no final da existência dele, ou quando ele vê que ele está para morrer, qual vai ser a preocupação? Eu vou para o inferno. Aí vem o processo da tanatofobia, vem todo mais... Não, e tem o fato também de a pessoa fazer a confissão no momento da morte, quer dizer, perdoou tudo. Isso. A ideia a fantasia disso, né? A questão da visita dos parentes também, a gente pode encarar isso como um ritual também. As pessoas que vêm, não, fulano vai morrer, vem todo mundo da família para se despedir. Isso também ajuda dentro do processo, né? E tem mais uma ali na 7ª linha também, bem no finzinho, os desvios e atrasos da programação existencial pessoal. Nesse ponto aí, o que eu acho interessante trazer, que foi o desdobramento da pesquisa que eu fiz, que eu comecei pesquisando esse processo da tanatofobia, mas eu vi que para mim a questão mais séria não era a tanatofobia, era a biofobia, ou medo de viver. Então, a pessoa que ela tem medo de morrer, ela vai se esquivar de muita coisa que acontece na vida dela. Por quê? Porque basicamente quase tudo que a gente faz tem algum nível de exposição a situações que podem causar dessoma, não tem? Na vida da gente tem, mas a gente faz parte da vida de qualquer pessoa, ela tem que aprender a lidar com isso e saber lidar bem com isso. E aí o que é que acontece? A pessoa que ela tem tanatofobia, ela vai tender a se esquivar de uma série de compromissos, uma série de coisas na vida dela que são importantes para ela. Então, uma questão bem clássicas aqui que a gente acabou não colocando no verbete, mas que é muito importante colocar aqui. Por exemplo, a criticofobia. O medo da crítica, o medo exagerado da crítica, a criticofobia, eu considero como uma consequência da tanatofobia. Então, a pessoa ela tem esse medo da crítica por quê? Como é que ela se apresenta isso? Medo de se expor, medo de se posicionar, medo de escrever e de publicar aquilo que ela pensa, medo de debates, medo de mostrar que veio. Então, a pessoa com medo da morte, ela não vive. E por não viver, ela vai deixar uma série de compromissos proexológicos dela de lado. Entende? Então, se a pessoa ela não trabalha essa questão da tanatofobia, ela vai tender muito seriamente a ter problema Mas olha, uma das coisas sérias também que a televisão tem mostrado toda hora e todo dia é sair à rua. No Rio de Janeiro, São Paulo, é um perigo. Sair à rua. Ela está um pouco mais fundamentada. Outra coisa, eu não estou falando por causa de inundação, não. Tem outros motivos. Não é fácil. Você sabe que eu sempre conto aquela história do grande executivo lá de Roma, né?
Ele sempre estava trabalhando entre a casa dele e o escritório, e vinha. Então, um dia, na hora de sair, a mulher dele fala, na sala, ele já estava com a pastinha, com o chapéu na cabeça, tudo para ir, todo engravatado. Ela olha para o lado dele e fala assim, olha, cuidado na hora de você sair, sabe? Porque o fulano passou o carro em cima dele, estava no passeio, passou o carro em cima dele. Cuidado que você vai sair agora, vai pegar o carro, vai ver as coisas, olha o que vai acontecer. Aí o homem estava sentado na poltrona e começou a pensar no que podia acontecer com ele na hora que saísse da rua. Ele foi embora para o sanatório, internaram o cara, ele ficou doido. Então ele começou a pensar, a marquise da rua tal pode cair na minha cabeça. O cachorro daquela casa lá vai me pegar. E por aí vai, daqui a pouco ele não saiu mais de casa. Agora, no Rio, em São Paulo, por exemplo, em São Paulo, se o povo vê o Brasil urgente do Da Pena, todo mundo vai dar pena de sair da rua, não vai querer enfrentar a situação. O Tribuna da Massa aqui em Foz também. Pois é. Agora aqui, em julho eu farei a consciência terapia e logo em seguida eu tenho uma viagem internacional. Existe algum impeditivo para viajar após a consciência terapia? Eu não tenho problema algum. Ao que me sabe, que eu sei, não tem nada. Você está se locomovendo direito? Os membros inferiores estão funcionais? Né? Outro, para você. Em Citaciologia, página 85. Poderia explicar melhor a citação de Abraham, a Santa Clara? O homem que morre antes de morrer não morre quando morre? Essa citação eu retirei de um livro de Stanislav Grof, que ele é um pesquisador, um psicólogo norte-americano, e ele cita lá essa questão da frase. Depois eu fui procurar em outros sites na internet, eu achei de fato essa citação, e o que ele fala, assim, o que o Stanislav fala lá é trazendo a relação desse processo do morrer antes de morrer através da projeção consciente. Ou através da projeção consciente ou da pessoa que de fato reflete sobre o processo da dessoma antes de dessomar, para que aquilo ocorra antes. Então, o que a gente pode trazer aqui mesmo é o exemplo de quem tem uma projeção consciente, que consegue se projetar, né? Então, o morrer antes de morrer, até o professor Valder, ele cita como exemplo a projeção consciente como a mini-morte. Então, a pessoa ela sai do corpo e perde o medo da morte, né? E quando a pessoa sai do corpo antes de morrer, então o processo de morte, ele vê que não existe o processo de morte, né? Um outro ponto também está em relação à questão do... Acho que eu perdi o raciocínio aqui. Basicamente, não, mas é basicamente isso aí mesmo. É o processo da pessoa... lembrei. É a questão, por exemplo, da EQM, né? Quantas pessoas não já passaram por experiências de quase morte e que... Passando pela EQM, segundo isso, um dos primeiros sinais desse processo pós-EQM é a questão da extinção do medo da morte. Então, cai bem dentro dessa questão. O Stanislav Grof, na hora que ele fala sobre isso, ele está falando, inclusive, dentro de um contexto de experiências de EQM. Li um artigo sobre amparadores que ajudava em dessoma coletiva. Foi falado que existem amparadores de primeiro e segundo nível. Nunca ouvi ou li algum livro do senhor mencionando níveis de amparadores. Isso é verdade ou esse artigo é falacioso? Porque o reurbanizador é o mais poderoso dos serenões. Olha, a primeira pergunta é o seguinte. A questão de amparadores, esse negócio de falar em nível 1 e 2, isso é besteira. O amparador nada mais é do que a pessoa humana, só que ele se manifesta pelo psicossoma, mas tem o mesmo nível evolutivo daquela pessoa que ele assiste, o amparando. Agora, que se comunica através do soma. Agora, o que se passa? O que é a diferença dele com os outros é o seguinte, ele não é guia cego, ele é um técnico dentro daquele assunto. Naquele nível, ele sabe o que está fazendo. Agora, por exemplo, se você for olhar o processo de guia cego e amparador, aí tem também outros níveis, a situação é diferente. Guia cego é aquele que ensina ou mantém a pessoa dentro de determinadas crenças, quase sempre dentro de religião ou seita. Isso é que é o guia cego. E religião e seita sempre tem guia cego. Por quê? O amparador, ele vai dar um jeito, se vai
ajudar alguém, a primeira coisa, ele vai extrair aquela pessoa da crença ou da religião. Agora, por que o reorganizador é o mais poderoso dos serenões? Olha, o processo é o seguinte, eu não afirmo isso para todo mundo, não. Vai investigar e ver o que você acha. Agora, do pouco tudo que eu vi até agora, esse é o maior que eu já vi até hoje por aqui. Devido ao processo da energia e até o trabalho que ele faz, o resultado dele em matéria de Reorbeck. Ele é impressionante. Outro, há 17 anos morreu o piloto Ayrton Senna. Muita coisa se falou sobre seus últimos momentos. Comentou sobre possíveis assédios, a sua coragem exacerbada e a possibilidade dele ter falhado, e com isso provocado o acidente. O senhor teve alguma informação sobre a dessoma dele? Não tive. A única coisa que eu sei é o seguinte, ele fez uma declaração numa revista, fez uma entrevista, que ele mostrou que esteve fora do corpo. Então eu acho que ele é uma pessoa que deve ter passado um aperto depois que dessomou. Por quê? Se ele admitia a projeção consciente e continuava a correr, que é um processo de riscomania, ele estava duplamente errado. Então, se ele morreu devido a esse duplo erro, esse aí é um erro feio, esse não é erro bonito, viu? Então, o problema todo é um caso que deve ter passado algum aperto com isso aí. Agora, penso que apesar de sua profissão ser muito perigosa e inútil do ponto de vista assistencial, ele era generoso e suas declarações sempre levaram força e motivação para o público. Teria ele errado em permanecer na carreira de piloto com tantos problemas que surgiram naquele ano? Poderia estar sendo avisado do perigo iminente de morte e hoje estaria ele agindo assistencialmente por aqui? Olha, é bem possível, né? De qualquer maneira, o que a gente percebe é isso. Qualquer coisa você olha que é aquela revista de sexo que ele deu. Entende? Playboy. É só olhar lá que tem, eu mesmo falei sobre essa revista e essa entrevista. Foi uma das vezes que eu fui estudar a revista Playboy. Descobri a entrevista dele. Agora, que é esquisito, a riscomania, processo de Fórmula 1 é riscomania, não tem jeito de minorar essa condição, né? É interessante trazer essa questão da riscomania, porque a gente vê que muitos casos de tanatofobia estão relacionados com a riscomania também. Uma atitude meio paradoxal, a pessoa ela se expor à questão da morte, né, através das atividades de alto risco, e a gente vê que muitas vezes é assim, pela questão assim, a pessoa ela teme aquele processo da morte, mas ela busca aquilo ali para mostrar que ela consegue vencer. Aqui é o processo da atração e tem também assim, eu consigo vencer. O nome disso é masoquismo. Já é muito antigo isso aí, o povo já sabe. Ou na psicanálise eles chamam de mecanismo de defesa da formação reativa, né? Professor Paulo, aqui do BO. Engatando a pergunta sobre amparador, bom, primeiramente quero agradecer aí a boa receptividade que eu tive. Hoje eu estou voltando para São Bernardo do Campo, São Paulo, e agradecer ao senhor, ao Pedro, ao Cátia, ao Loche, principalmente ao Loche, por ter me suportado lá na Apex. Tem uma pergunta sobre amparador. A amparadora, o psicossoma dos amparadores, até exemplificando com a amparadora monja, essa relatividade com religiosidade, eles poderiam mudar de formato? Isso tem alguma coisa a ver? Não. Nem por ser. O nome dela, a monja que eu dei, é um apelido, devido ao processo que ela usa, que é aquele tipo de chapéu ou de envolvimento da cabeça com o véu, aquele véu que faz isso. Então isso é monja que às vezes usavam. Então, quando eu a vi, eu pensei até que ela fosse monja. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Mas ela tem relação com árabe, com Islã, lá na Espanha. Algum amparador que a gente acha que tem um formato parecido com algum filósofo oriental, ou alguma coisa assim, não tem totalmente, não tem relatividade com não, eles se escapam disso. Escuta, um serenão, ele já está muito além dos processos de religiosidade. Ele entende o problema. Ele não tem mais misticismo, ele não tem adoração.
Ele não se ajoelha, ele não é mais genuflexo. Você está entendendo? Da genuflexão. Isso tudo é tolice, é infantilidade, é processo subhumano. Problema de bicho. Por quê? Genuflexão mostra que tem uma canga em cima da pessoa. Ela está submissa, sujeita. Amparador não gosta disso, evoluciólogo não gosta disso, serenão não gosta disso, ninguém está nessa mais. Entende? Tá, eu tenho só uma segunda pergunta com relação ao que eu fiz no Laboratório de Mobilidade Física Vigil, e eu percebi que o pensamento ele é muito aumentado e aguçado. Existe alguma pesquisa com relação ao QI, ao coeficiente de inteligência, se ele é aumentado? Porque a gente escuta muito falar que o QI... O coeficiente de inteligência é uma coisa relativa. Nós falamos mais aqui, é na hiperacuidade, ou seja, na onomaturologia. Isso é mais importante, porque quociente intelectual depende do teste que você faz. Entende? Mas ele poderia ser aumentado. Porque esse teste pode ser variado a infinito. Medir a inteligência da pessoa pela matemática é burrice. Por um desenho é outra burrice. E por aí vai. Tem que ver, é o acervo geral de cognição com todo o problema da hiperacuidade. Qual é a perspicácia cognitiva dessa pessoa? Então, por isso que o QI é tão discutido como quociente intelectual. O povo não admite muito isso. Porque eu e nunca nem ouvi pode que ele, mesmo. Eu nunca ouvi que ele é aumentado, né? E se você continuar na pesquisa parapsíquica, ele vai aumentar. Se você... eu já tive vários colegas, e já vi essas coisas muito, já examinei. Já teve colega que eu conheci, gente que eu vi de perto, que eles foram examinar o quociente dele e viram que estava muito exaltado para a pessoa que eles sabiam que era aquela pessoa, de onde ela veio. Então eles quiseram fazer tudo de novo. O cara mostrou a língua para ele, deu uma banana e caiu fora, virou e foi embora. Isso nos Estados Unidos, eu vi acontecer. Está entendendo? Por quê? Tolice. Então, isso você não pode confiar. QI é uma coisa, do jeito que tem por aí, não pode confiar. Agora, o povo, às vezes, leva isso em consideração, etc. Tal, mas não confie. Desconfie. Legal, obrigado. Poderia explicar melhor a técnica de mais um ano de vida? Ao aplicar essa técnica, eu devo supor que, ao final, haverá a dessoma? Seria bom a Beth falar alguma coisa sobre isso. E ela agora está com o cabelo cortado em dia para responder. Faz favor, vamos em frente. Agora, depois, se você quiser, você fala que está mexendo com você, porque você falou, é na técnica de mais um ano de vida no seu texto. Mas é que ela, como é especialista, a gente primeiro escuta a especialista, depois acaba com a especialista. Tá certo? A técnica de mais um ano de vida, ela consiste em você fazer um balanço geral da sua vida, né? E fazer uma programação para sanar todas as pendências. Até então, né? Por exemplo, é interessantíssimo ela ser feita a partir do término da fase em que você se encontra executiva ou preparatória, para fazer um fechamento e recomeçar um novo patamar. É interessantíssimo, ela tem um efeito muito positivo quando você está predisposto a fazer uma reciclagem profunda, né? E a partir daí você vai ajustando. Ao Álvares, parabéns, Álvares, pelo seu verbete. E aí você enumerou bastante aqui a técnica, já que a técnica, ela imprime também um pouco essa condição de estar em checkmate da somar, e não da somar. Você pode fazer o seu complemento a partir da experiência? A questão que eu vejo assim, é mais em cima do que até a professora Malo, uma vez ela falou da técnica lá, que ela diz o seguinte: o foco ela pressupõe esse processo da dessoma, né, o foco da técnica. Mas o principal mesmo não é a gente focar na questão da dessoma, mas focar na realização do que a gente vai fazer dentro da técnica. E até já fazendo um convite aí para os tertulianos e teletertulianos, que nós estamos criando um curso, o curso está em fase final já de elaboração, e ele vai ocorrer a partir de agosto, final de agosto. A gente não tem bem as datas aqui ainda definidas, mas as pessoas interessadas em participar do curso, é um curso modular que vai ter um ano inteiro de duração, são 4 módulos, e a ideia desse curso, de fato, é que a pessoa ela vá
para aplicar a técnica, e ela consiga aplicar a técnica com esse acompanhamento de pessoas que são mais especializadas, que já trabalharam mais com a técnica de mais um ano. Mas é isso mesmo. O curso se chama Curso Técnica de Mais um Ano de Vida. Pode se ligar aqui para o CAEC para se obter mais informações. E quando você está aplicando a técnica, você entra num holopensene de dinamização da sua vida. Então, você entra num fluxo, né, de agilização para a conclusão da sua programação. Isso, e só reforçando, a pessoa não dessoma no final da técnica, né? Estamos aqui, né, Álvares? Álvares, também quero fazer uma divulgação, que é o Colégio Invisível da Dessomatologia. Para quem não conhece, dessomatologia é a área da especialidade que estuda a tanatologia, como é dessoma na conscienciologia. E vale a pena também comentar que um dos integrantes do Colégio Invisível foi comentar aqui com alguém que estava eu agora estou fazendo parte do Colégio Invisível da Dessomatologia. O outro falou, credo. Nosso colega, tá? Credo. Então, eles pensam um pouco assim, que é a maldição de Tutancâmon. Você estudar a dessoma, que é uma coisa assim de super mau gosto, mas isso é assim que já pensa. Se a gente não tiver um diferencial sobre isso bem claro, nós vamos cair exatamente na mesma ideia, entende? Então, o CID, o Colégio Invisível, não é o EUCID, é o Colégio Invisível da Dessomatologia, ele estuda a vida, para a pessoa poder ter uma qualidade melhor de produção, de produtividade e rendimento, para não ficar com esse pavor na última hora, quando está faltando 5 minutos e não dá mais tempo de fazer nada. Com elegância, né, Malu? Isso no mínimo. Está na moda, né, Malu? Porque é a questão do anti-envelhecimento, né? A partir dos 30 anos, dizem que a gente começa a decrescer, né, em termos biológicos. Então, é cuidar para não dessomar tão cedo. Eu tenho uma sugestão na fatologia, terceira linha de baixo para cima, as psicopatologias advindas da tanatofobia. Eu sugiro, depois desse item, colocar a síndrome do pânico e a hipocondria, que eu acho que são as duas assim mais próximas disso, né? O próprio pânico, ele é alimentado pelo medo de morrer devido à crise aguda de ansiedade. E a hipocondria também, né? A hipocondria, ela está aí na quarta linha, né? Se você chegou a ver. Aí. Tá, desculpa. Então... A síndrome do pânico eu preferi não colocar, porque senão a gente pensaria bom listar as outras também, né? Pânico, toque, outras síndromes mas eu acho que o pânico é em cima do lance, porque o medo da morte alimenta, né, a crença de você achar que está morrendo por causa da crise aguda de ansiedade. É bem em cima do lance, né? Claro que todas as psicopatologias têm alguma relação. Eu acho que na citaciologia, essa citação que você mesmo falou, o professor Valdo sempre fala, da gente sempre estar preparado para a morte, né? De morrer daqui 5 minutos, é uma situação antiga, se não me engano, né? Eu acho talvez assim bem significativa para pôr aí. Só uma correção aqui, o pessoal viu que o Stanislav Grof, ele é um psicólogo tcheco, não é americano, não. Vírgula aí, você, né? O erro de uma letra a mais em Santa Clara, você já viu? É assim mesmo. É assim mesmo? Santa Clara. Agora, ó, achamos uns erros bravos seu. Sabe aonde? Está aqui, a homem de ação. Esse é o maior. Esse é erro feio. Esse não é bonito. Vai lá, feminologia, última linha. A homem de ação. Fora, tem 5A que não foram colocados, está com O. Acho que dessa vez nós pegamos mesmo. Custou. Não está a homem de ação. É o homem de ação. É porque ele copiou lá o negócio errado. É a mulher. Não, mas pois é. Tem alguma coisa. Então, é isso que eu estou falando. A homem de ação. Mas eu já sei o que foi. Isso aqui não fui eu, não. Foi o pessoal da revisão. Mas eu não revisei por outro. Essa não. Ele já entregou o negócio feito. Tá com vários erros. Agora aqui. Aí a gente tem que chamar aquela vovozinha, etc. Mas tem mais aqui, né? Outra coisa, 5 vezes o O é muita coisa. Tem mais erros aqui. Agora, ó. Agora para você.
Agradeço pelo seu verbete na condição de participante do CID, Colégio Invisível da Dessomatologia, e pediria para expor sobre o CID, Colégio Invisível da Dessomatologia, página 86, e sua importância como profilaxia da tanatofobia. Quem está escrevendo é a Daniela Miares. Tem um agradecimento muito grande aí com o pessoal do CID. Eu participei um tempo lá com eles, a gente fez uns debates, eu coloquei um tema para pesquisar lá também em cima da tanatofobia. E o CID, de fato, ele tem essa importância muito grande para ajudar nesse processo de entendimento do que é a dessoma, para que a pessoa ela possa entender o que é o processo da vida, do viver, e principalmente para desmistificar esse processo da dessoma. É interessante mesmo a gente ver isso que a professora Malo falou, que quando as pessoas pensam, não, mas você está estudando esse tipo de coisa, está falando sobre morte, não, a gente não está falando simplesmente de morte. A gente está falando da morte como uma passagem, como uma modificação de estado consciencial, fala do quanto a morte ela gera aprendizado para as pessoas e também do quanto ela é importante para a qualidade de vida. Da mesma forma que a qualidade de vida também é importante para o processo da dessoma. Então, a pessoa que tem interesse ou que também tem dificuldade, além do interesse de algum processo relacionado à dessomatologia, é interessante ela procurar os coordenadores do CID, que é o Mário Mariá e a Regina Sterman, que agora não é o dessomatologia@colegiologia.org. Podem estar em contato com um dos dois e conversar mais, buscar mais informações sobre o CID. Mas, de fato, é uma das melhores ferramentas que a gente tem para ajudar a pessoa a entender o processo da dessomatologia. Aqui eu não coloquei porque não deu tempo, mas no artigo que eu escrevi sobre essa parte aqui da tanatofobia, da autossuperação, na terapeuticologia, uma das ações que eu coloco é a pessoa fazer parte do CID, para que ela entre lá, pesquise e veja que não se tem nenhum enfoque mais de sofrimento, nenhum enfoque de mitos ou da questão de perda que se tem, que a gente vê no senso comum da morte. Então, fica o convite para as pessoas que quiserem pesquisar um pouco mais sobre dessomatologia, conhecer mais sobre o Colégio Invisível da Dessomatologia e procurar os coordenadores. Qual o papel dos olhos físicos na conexão energética? Porque quando temos contato olho a olho, a ligação energética ocorre com mais facilidade. Existe alguma faculdade para a psique relacionada ao contato de olhos? Lembro-me da antiga frase, os olhos são a janela da alma. Sim, o processo é o seguinte, o próprio olho, às vezes, ele tem processo luminoso. O povo não gosta que a gente fala nisso, mas a verdade é isso. Há reflexão dentro do processo ocular. E outra coisa, existe até o processo da triscagem, que é baseado nos olhos, além do processo da sampaku, que o povo fala. Quer dizer, o processo do olho realmente influi. Outra coisa, eu penso que o agente, ou o fator, a causa mais séria do olho chamar atenção, ou dos olhos chamar atenção, é que ele é o veículo do processo do fronto chakra. Então a pessoa olha, na hora que ela olha, quase sempre, está endereçando a energia que está saindo do fronto chakra junto. Então eu acho que isso também influi demais aí, devido à relação, que é fronto chakra e olho, tudo na mesma base. De modo que eu penso que é muito sério. Uma outra coisa, nos estudos, desde que eu comecei a fazer estudo de cosmetria, o processo de maquiagem, o problema da apresentação e a produção de uma pessoa, por exemplo, um rosto, no que chama mais atenção de uma pessoa é a sobrancelha por causa dos olhos. É a sobrancelha. Então, por exemplo, você vai fazer uma maquiagem, uma das coisas mais sérias que tem é ver a sobrancelha da pessoa, porque senão estraga tudo se você não olhar direito. Se fizer uma sobrancelha de macho, a mulher, por mais bonita que seja, ou toda bonitinha, tipo francês, bem suave, bem leve, está entendendo? Ela vai ficar macha. Você está entendendo? Não vai adiantar nada. Então é muito importante. Agora, se a sobrancelha com os olhos tem essa importância, é a mesma coisa do olho, entende? Então é muito sério. Valdo. Uma coisa muito séria também. Você pega um gatinho, com o passar do tempo, ele abre aquele olhão assim, olha para você, ele olha para os seus olhos. Por que ele sabe que é o olho? Entende? Então o processo vem da vida subhumana. Pelos meus estudos, eu acho isso. A vida subhumana.
E agora, esses dias, nós temos lá um gatinho com 2 meses, ele já está totalmente, ambientou. Mas agora é incrível. Ele já descobriu o brinquedo, ele já fez, esse aí é até inteligente, o gato. Por exemplo, tem um armário baixo, que tem uma chave do armário com 2 chaves penduricalho. Como aquilo está baixo, ele fica em pé e começa a bater. Como o armário é de lata, na hora que bate, a chave bate, ele acha o máximo. Então é... Quer dizer, ninguém ensinou para ele já descobriu o brinquedo. Vocês estão entendendo como é que é? Agora, veja, 2 meses. Fator que chama a atenção, quem quiser ver um exemplo de beleza, assim, de simetria, pode ver aquela atriz Kim Novak, que tinha uma dos olhos, sobrancelhas mais esteticamente perfeitos de todos os tempos. Que trabalhou lá com o homem que caiu lá da janela. Hitchcock. O Hitchcock. Né? Vértigo. Nosso corpo amigo. Que cai. Vamos ver como exemplo. Vértigo. Agora, olha, essa mulher era fora de série. Agora, nos meus estudos em Hollywood, eles falavam que ela tinha... Não, nada disso. Ela tinha o QI baixo. É tanto que você vê, não apareceu nada. Então, ela era aquilo que a gente chamava de bambua vestida. Ela era burrinha. Por isso que não apareceu nas coisas. Isso eu ouvi, porque eu também era impressionado com ela. Então, eu perguntei essas atrizes todas, para ver como é que era, tudo. Por exemplo, hoje eu perguntei, agora eu estava olhando para ver, é a Peg. A Peg era impressionante como atriz, mas essa é antiga. Mas impressionante com personalidade. Agora, ela pegou para mim na internet, recente, e eles falam lá do processo da PEG. A PEG é impressionante. Você não sabia nada dela, né? Fala aí alguma coisa dela para Mara. PEG wood, quer dizer, PEG madeira. Sabe como é que é? Não. Mas agora, uma cabeça. Essa era a cabeça. Então, eu lembro que eles fizeram a relação entre a Kim Novak e ela. Então, assim, a Kim é QI baixo. Porque não tem jeito, com o tempo, todo mundo vê quem é mais inteligente e quem não é. Entende como é que é? A situação é difícil. Um cara que eles falaram que é muito inteligente é o Gregory Peck. E esse foi um dos maiores atores de todos os tempos. Um show de bola. Um outro que era esquisito, que era excêntrico, é o Charleston Heston, que foi até o chefão das armas nos Estados Unidos. Ele era esquisito. Artista tem disso, né? Acaba aparecendo a realidade dele. Né? Não, o Planeta dos Macacos foi uma coisa pior, mais séria. Ele era um bom ator, mas agora bem baratosférico. Bem baratosférico. É uma opção de coisa esquisita. Agora veja, um ator que vai ser o chefão da sociedade do rifle, do fuzil. Você não acha que tem alguma coisa? Pois é. Quer dizer, o cara então quis viver o faroeste em vez de interpretar, né? Álvares, aqui no B, em Fatologia, na página 86, você poderia aprofundar aí o medo de errar e a tanatofobia? O medo de errar, André, a gente já comentou sobre isso aqui. A gente está falando da questão do medo de errar quando a pessoa, por exemplo, ela errou em vidas passadas, e aí na atual existência, agora quando ela volta, não soube elaborar aquilo de uma forma mais coerente, melhor, e aí quando ela chega nessa vida, ela tem essa dificuldade de lidar com a questão dos erros. Então ela tem o medo de errar porque já errou muito no passado, e isso trouxe uma série de problemas para ela. E aí o que é que acontece? Ela tem medo de errar e de, por exemplo, chegar a morrer. Algumas pessoas erraram feio e foram punidas com a morte em função dos erros que cometeram, né? Então a pessoa ela pode
ter essa vida aqui, chegar de novo com esse medo de errar e acabar sendo morto de novo. Ou errar e perder a questão da imagem. A gente falou da questão do perfeccionismo também, aquela pessoa que cria uma autoimagem distorcida, né, de ser perfeito, e aí o erro mostra para ela que ela não é perfeita. Então a questão da dessoma da autoimagem idealizada dela também. Entendeu? Álvares. Você tem uma pesquisa ou uma estimativa assim de quantidade de questionário, algum estudo sobre o percentual da tanatofobia no mundo, no povo, como que é isso? Eu acho que eu entro no IBGE da Rosa aqui, 99,9%. É porque eu entendo o seguinte: se a gente entende que o processo da tanatofobia ele se extingue com a questão de uma vida mais cosmoética, de uma vida multidimensional, que é autopersuasiva, que a pessoa ela tem uma condição de vivência mais ortopensênica, vamos dizer assim. Então, quantas pessoas conseguem fazer isso hoje em dia, entendeu? Quantas pessoas têm uma boa interação com multidimensionalidade? Então, eu acho que isso aí seriam alguns parâmetros para a gente prever, mas eu não faço a menor ideia. Agora, imagine que seja muita gente mesmo. O que você acha, pessoal? Álvares, mitologia, página 87, poderia falar do segundo item? A condição do mito eletronótico aqui é aquela condição do materialismo, né? Ou seja, a vida da pessoa, a existência dela é do nascimento ao túmulo. Então, essa condição terminou, ficou 7 palmos abaixo da terra, a pessoa não tem mais existência, deixou de existir. Então, o trabalho, que é muito do que a gente vai fazer aqui dentro da conscienciologia, é ajudar a desconstruir essa condição que a pessoa ela não tem, uma lavagem cerebral, que a pessoa ela não teve só essa vida. Ela teve outras e vai ter outras para frente também. Então, aí entra o processo de desconstruir essa condição e, ao mesmo tempo, passar técnicas, informações para que a pessoa ela possa vivenciar por si própria essa condição e aí sim ela também fazer essa desconstrução nela mesma. Entendeu? Álvares, letra B, Rosa. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar você, porque o tanto de assistência que você está fazendo, não só a nós conscientes, como a Consciex, né? Que esse é um grande problema para todos nós, a questão da dessoma. E eu gostaria de colocar para você, no item 10ª linha da página 86 da fatologia, a organização antecipada da própria dessoma, que faz parte da técnica do mais um ano de vida, o quanto que esse item ele contribui para o medo, para a tanatofobia, porque muitas vezes, como no meu caso, é essa falta de organização na vida intrafísica que gera o medo da dessoma. E quando eu comecei a aplicar essa técnica, eu não estou completa não, mas aí eu vi que não é o medo da morte em si, de passar para uma outra fase, e sim o medo da desorganização que vai deixar nesta própria vida. Então, muitas pessoas podem estar conceituando esse medo por falta de organização na própria vida intrafísica. Você concorda com isso? Ainda acho que a base ainda é a questão do medo da morte, né, Rosa? Mas, como a gente falou, a gente coloca aqui na argumentologia, de fato, tem várias causas. Uma dessas aí pode ser relacionada a isso que você está falando, sim. Então, quanto mais a gente puder organizar isso com o tempo, com antecedência, para a gente não ser pego com uma situação de surpresa, melhor, né? Estou quase fazendo 20 anos. Já fui espírita, já trabalhei para psiquismo. Conheci a Conscienciologia em 2008 e vi que este era meu lugar. Sinto que tenho Max Proex. Meu grande trafar é que várias vezes tentei me organizar para trabalhar as energias, fazer projeções e estudar, mas não consigo cumprir minhas metas. Minha atenção é saltuária. Apesar de estabelecer um roteiro a seguir, o entusiasmo some de repente. Tentei fazer o conscienciograma e desisti 3 vezes. Não entendo as perguntas.
Percebi que não era assim há um ano. Estou trabalhando de atendente de farmácia. Um emprego bastante estressante, porque tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo. De tanto correr de um lado para o outro, acho que me acostumei com isso. Não sei como reagir e nem consigo instalar o EV. O que faço? Olha, seria bom quando você puder aparecer aqui e fazer o balanço existencial. Fala aí para nós quando é que tem e se ele pode fazer isso pela internet. O curso Balanço Existencial já tem a programação, é sempre no carnaval, mas a gente está vendo também de fazer em outra data. A proposta do curso é ajudar a pessoa a realmente fazer esse balanço da vida. Você saber se a farmácia dele fecha durante o carnaval. Mas além disso, nós temos um trabalho aqui que é o CAPEX, que é Serviço de Apoio Existencial. Então nós podemos fazer um atendimento personalizado, é um serviço gratuito. A pessoa marca com antecedência, pode vir aqui para a gente poder trabalhar isso com a pessoa. Então, para mais informações, você pode acessar o site www.apexinternacional.org. E também nós temos cursos à distância, pela internet. Nós temos uma introdução à programação existencial, dentre outros cursos. Então, vale a pena a pessoa conferir toda a programação. Agora, ó, desde já é bom a gente falar para você que 2 diagnósticos. Você é hiperativo e sofre da síndrome da dispersão existencial. Olha bem isso. Outra aqui. Sempre tive medo de morrer. Fui pesquisar as causas e percebi que tinha medo de maneira que isso poderia acontecer. Isso tem ligações com as mortes do passado? Concordo com a professora Mauro quando diz que as pessoas têm medo de morrer porque podem ser a próxima e por isso fogem. Também existem pessoas que fogem para não ter de assistir? De fato, essa questão, eu entendo que tem relação sim, acho que o professor Valdo pode complementar, mas eu entendo que tem relação sim com as experiências que a pessoa teve nas vidas passadas dela. Ou que ela teve nas vidas passadas, ou também até situações que ela viu outras pessoas dessomando e que aquilo ali trouxe sofrimento e marcou ela. Pode ser nessa vida ou pode ser em outras vidas também. Então, acho que eu vejo essas duas questões. Né? Professor Álvares, poderia discorrer a respeito do paradoxo do homem ou mulher, conscienciólogo ou conscienciólogo, tanatofóbico e a possibilidade de inclusão em paradoxologia? Isso é o Carlos Sprenger. Isso é um paradoxo interessante mesmo, mas vai bem dentro daquilo que a gente fala lá na última linha da parafatologia, que é a condição da autoexperimentação parapsíquica suplantar a crença da imortalidade. Então, o professor Valdo ele já falou várias vezes aqui que muitos de nós aqui na Conscienciologia hoje estamos nessa condição de estar passando pelo primeiro curso intermissivo, já comentou até se vocês foram os vilões do passado. E que essa vida vale 15 das vidas anteriores. Então, resultado, a gente tem uma bagagem pré-atual existência que está muito pano para manga para a gente ter teratofobia. É bom a gente falar também que para o Loche essa vida vale 30 das anteriores. Você está vendo que ele nem entendeu o que é isso? Você vê que a situação deve ser 50. Quanto mais retira o corpo, pior fica. Né? Então, só complementando aí a importância de cada um de nós aqui investir mais mesmo nesse processo da autoexperimentação, das dinâmicas, dos cursos de campo, dos laboratórios de autopesquisa para ajudar nesse processo mesmo de superação. Né? Então, não vai ser simplesmente com a teoria. Nós somos conscienciólogos, mas uma boa parte aqui ainda é conscienciólogo na teoria, né? Está precisando colocar isso na prática. E eu entendo que a pessoa, quando ela chega na condição de conscienciólogo, ela de fato já mandou a tanatofobia para o escambau. Hein? Uma coisa boa é a pessoa estudar um verbete sobre o epicentro consciencial, EPICOM, que nós já mostramos isso por aí, tem um verbete sério. Aquele verbete tem uma série de condições para a pessoa ver. Isso melhora as condições da tanatofobia e outras fobias e outras condições. Muito importante isso. Oi, Álvares. Primeiro eu queria dar parabéns aí. Eu nem li o verbete todo, cheguei agora, mas esse tema eu acho tão importante que
E eu concordo contigo também que a maior razão aí por trás mesmo do medo, né, da coisa emocional, é a cognição teática mesmo, né, que falta às vezes a pessoa, às vezes ela até sabe a coisa teoricamente, mas ignora do ponto de vista teático, né. E eu queria te fazer um convite também, ou você ou alguém do colégio, você é do colégio da dessomatologia, né? Eu já não estou mais fazendo não, mas pode fazer o convite. Então a Rose, algum dos outros colegas teus aí, para comentar o filme de amanhã que o Valdo recomendou, a gente vai passar, é um filme que está dentro da temática, A Partida, um filme japonês, né? Dentre outras coisas, o sujeito sofre preconceito por causa do trabalho próximo à área da Dessoma, né? E fica aí o convite. Então, Eu já assisti esse filme, ele é bastante interessante, tanto por essa questão do processo da estigmatização de quem trabalha com Dessoma, como também os processos e os rituais que se tem lá. Achei bem interessante isso. A gente fala dos rituais pré-dessomáticos, mas ali também tem os peri-dessomáticos, ali daquela consciência que está indo, e principalmente para quem fica, né, que tem a questão da lavagem do corpo. E ali acontece uma série de reconciliações ou de aceitação por parte das consciências que ficam. Porque tudo isso envolve muito da coisa de como que a sociedade ignora a problemática da morte biológica, né? É um filme bem interessante, sim. Né? Então, se puder até comentar, foi ideia até da Cristina ontem, para mim, a Cristina Aracaki, com a Rose, eu não sei exatamente quem faz parte do colégio, mas... Sim, o Colégio Invisível da Dessomatologia, a coordenação é Mário Mariatti, que é aqui em Foz, e a outra coordenadora está na Alemanha, em Düsseldorf, que é a Regina Istermann. Eles dois é que coordenam o colégio. Muito bem, eu atuo no colégio como consultor. Ela realmente falou do Mário Mariatti, então se alguém estiver ouvindo e quiser amanhã participar e fazer os comentários, eu agradeço. Eu faço o convite lá para ele, chamo ele. De que horas? Às 8, né? Às 8, 8h30. Obrigado. E também uma complementação de informação sobre o colégio, que, por orientação do professor Val, desde o ano passado, nós vamos trabalhar junto com a OEC. A tendência nossa é nos organizarmos lá dentro com um trabalho conjunto. E nós estamos formando um grupo multidisciplinar para esclarecimento sobre a Dessoma, para atender clínicas, hospitais, grupos, familiares, tudo espontâneo e sem vínculo religioso. Praticamente todos os estudos de grupos dessa área de atendimento a SOCIM têm vínculos religiosos, inclusive na Alemanha. A Regina foi fazer curso lá de luto e tudo, é tudo com vínculo de Jesus ou de alguma tendência religiosa. E nós queremos fazer justamente uma proposta nova para aquelas famílias, pessoas, dessomantes, terminais, seja quem for, que não têm interesse na abordagem convencional, que é uma abordagem inovadora. Então nós estamos em formação desse trabalho. Obrigado. Aqui no ar. Alô? Desculpe, pode. Álvares, na página 87, o primeiro paradoxo, o paradoxo da consciência suicida tanatofóbica. Tá, esse paradoxo, Mera, ele é bem interessante a gente ver, que até num dos debates que a gente teve, a gente trouxe essa questão, você estava participando desse debate, inclusive, que a gente vê que a consciência suicida não é que ela não tem o medo da morte, mas é que a questão de sofrimento que ela passa hoje em dia é um sofrimento tão grande que ela não vê outra saída senão isso. Não é que ela perde o medo da morte, mas ela vê a morte como a única solução para ela. Então, eu entendo isso como um paradoxo, porque dá para entender, né, uma pessoa que atenta contra a própria vida e essa pessoa não tem medo da morte, né? Não sei se eu consegui responder. Pode falar. Alô. Álvares, você disse há pouco que aqui na Conscienciologia já mandamos a tanatofobia para o escambau, né? Você usou esse termo aí, né? Você não acha o fato do teu verbete, dentro de 20 verbetes, ser o último a ser escolhido pelo povo aqui, não é sintomático? Eu falei da questão do conscienciólogo teático, né? Como é que a gente está muito dentro da condição da teoria, então não, acho que até a Adriana, a gente estava brincando hoje de manhã, ela falou, deixar o teu verbete por último, né? Por que será? Pois é. Eu gostaria que você falasse um pouco, página 87, ainda dentro de paradoxologia, o último, os paradoxos da conscienciologia e da projeciologia. E depois, se pudesse enfocar um pouco essa relação medo da morte, tanatofobia, com o medo de se projetar. Bom, Rosa, tem nos 700 experimentos, se você for dar uma olhada lá na página 94,
tem os paradoxos da projeciologia, da conscienciologia. Sim, mas eu gostaria que você colocasse se tem alguma experiência, alguma coisa pesquisada sua, de sua vivência. A questão que eu vejo, por exemplo, em relação à questão da saída do corpo. Então, a pessoa que é muito materialista, tem medo da morte, o que é que eu vejo? Primeiro, a pessoa que tem medo da morte, a primeira tendência dela é querer controlar tudo. Por quê? Porque se sai do controle, a chance dela morrer é maior, né? Então, se eu controlo tudo direitinho aqui, a chance de eu ficar na minha vida, eu consigo. Então, a experiência fora do corpo, para muita gente que ainda não passou pela experiência, é uma experiência muito enigmática ainda, cheia de condições que ela não vai saber o que é que vai passar. Então, por essa condição de ter esse excesso de controle e por ter neofobia, também que é uma condição muito séria, então a pessoa ela se tranca dentro do corpo. Então, o amparador puxa pelos pés, pelas mãos e tudo lá, e a consciência não sai nem a pau. Então, tem esse processo de dificuldade, sim. Mas tem outros vários para a gente trazer aqui também. Então, se você dá uma olhada lá na página 94, você vai encontrar diversos outros paradoxos que ela fala lá em relação a essa condição, né, da tanatofobia. Eu já li, mas eu queria saber, por exemplo, quando você fala que o próprio soma, a própria consciência puxa, impedindo, no caso, o inconsciente, sua memória integral que ela tem de outras situações, puxando nesse momento, impede, por exemplo, na projeção, ela pode ter tido algum trauma sério, ou ter sido abordada com sexo assediadores, e que ela possa ter, isso pode ser proveniente desse um medo de ter esse novo encontro, pode ser isso? Pode, mas pode ser também o seguinte, uma dessoma que ela teve em outra vida, e que as características são bem parecidas com a saída do corpo que ela está tendo agora. Uma memória inconsciente daquele processo de desconexão, entendeu? Porque estava aliado à questão do sofrimento, e aí ela segura também. Isso aí são hipóteses, né? Eu não tenho, nesse caso específico aí eu não tenho vivência prática, não. Mas não tenho vivência para falar. Acho que o professor Valdo pode falar mais, mas eu acho possível também, né? Ela trazer uma lembrança passada que ela não recorda bem. E também quando você fala aquela questão de segurar, aquela questão que significa, a consciência fala, eu aqui, eu domino, e lá, como é que vai ser, não é? É uma questão de poder também, tem um pouco de relação com isso? Sim, tem, né? Né? Rosa, poder, controle. A memória, a retrocognição, por exemplo, muitas vezes você não lembra da vida passada, você lembra da dessoma passada. Ela é mais recorrente nas retrocognições, pelo menos dentro da minha experiência. Em algumas delas, você vivencia o momento da dessoma como foi, e sai logo do corpo e está lúcido e está volitando em cima da situação ali, assistindo tudo. Essa conexão de dessoma com a projeção é estreita, porque ela vem em várias memórias recorrentes, de que naquele momento você sofreu um acidente, foi jogado por uma escada abaixo, e já sai volitando ali naquele ambiente, até bem aliviado daquela condição que já terminou, entende? Depois de um acidente, de uma perseguição, uma coisa desse tipo. Já sabendo, quer dizer, conhecendo não na prática, mas teoricamente, pode ainda enfrentar, não o medo da dessoma, mas o medo de se projetar. Fazer isso como ele coloca, se prender para que não possa sair. Cada vida é uma vida, né, Rosa? Às vezes a situação por aqui ainda está um pouquinho melhor do que lá. Então a pessoa ela não quer se expor. Tem tanta gente que não quer se expor, nem falando. Então imagina se expor extrafisicamente desse modo claro e, vamos dizer, indiscutível que a pessoa vai ter. Então ela prende a projeção porque ela não quer se expor novamente, seja perseguições, seja o que for, extrafisicamente. E tudo pode. Eu acho que uma das características que a gente vê que a conscienciologia deixa bem clara é como é possível tal coisa. Tudo é possível. Tem o princípio da descrença e tem o princípio de acredite em tudo porque tudo é possível. Esse também tem que ser levado em consideração. É possível ter informação teórica e agir contrário? Óbvio, é só olhar para nós. É óbvio. Então, essa coisa da gente ter sempre esse argumento, não estou dizendo que seja o seu caso, mas toda hora dizer, mas como é possível uma pessoa conviver com essas ideias e praticar tal ato? É porque ela é paradoxal, todas as consciências são paradoxais, e toda consciência pode tudo e ela é capaz de tudo, tanto para o bem-estar dela quanto para o mal-estar dela. Então, eu acho que esse raciocínio, ele ainda é um pouco
é um pouco infantilizado nesse sentido. Porque imagina se um serenão vai dizer assim, puxa, como é que a Malu pode fazer isso sabendo das coisas que ela já sabe? E eu faço. Então, essa condição nossa precisa mudar, porque é uma postura mental que às vezes não ajuda a entender como isso está sendo contraditório até em nós mesmos, entende? Eu, pelo menos, uso essa técnica comigo, de não me espantar com nada, porque tudo pode acontecer e daquela forma mais paradoxal e surpreendente. Então, acho que dentro do paradoxo que ele colocou, eu entendi dessa maneira. Não sei se ajuda aí a sua visão. Eu estou me referindo a mim, né? No caso, não estou dizendo nenhuma assim, levantando outras consciências, sim a mim, essa dificuldade da projeção, né? Que eu associo que seja também aliado à questão da tanatofobia, né? Que eu medo. Obrigada. E em relação ao que a Malu falou também, a gente vê muito aqui, as pessoas aqui dentro da nossa comunidade, as pessoas fazerem alguma crítica em relação a nós mesmos, assim, mas tá com Conscienciologia, como é que faz isso? Né? Como se fosse assim, fantasia de também estar pensando que porque está aqui, né? Cada um está no seu nível ainda, né? Correndo atrás. Então, assim, pensam, como que pode não ter ética, cosmoética, que se está aqui dentro da Conscienciologia, né? Hoje ainda ouvi isso. Recentemente estive no mesmo quarto de hospital, no qual havia uma senhora em fase terminal. Diariamente ela recebia a visita dos parentes e alguns mais próximos estavam tentando convencê-la a aceitar a religião deles. No início, ela até conseguiu resistir, mas quando o quadro piorou, ela terminou cedendo. Houve muita pressão, o clima ficou bem pesado, chegando a ser comentado pelos outros doentes internados e acompanhantes. Professor Álvares, a pressão religiosa exercida pelos parentes seria devido à tanatofobia deles próprios? De que maneira lidar com uma situação dessa a fim de ajudar o doente terminal? A condição, eu acho que tem a ver sim com esse processo da tanatofobia, porque a pessoa que não tem aquela crença, então assim, se eu não tenho a mesma crença que o outro lá, então o outro vai para o inferno, porque só a minha crença é que vai levar para o céu, né? Então tem essa questão. Primeiro, essa questão do seguinte, se essa pessoa não for para o céu, ela vai para o inferno. Se ela não for para o inferno, ela vai ficar aqui do meu lado me assediando, né? Então tem que dar um encaminhamento para essa consciência. Pior é a técnica também secular da Igreja Católica sob a extrema unção. Então, tem aquele cara que era um poeta português. Meteu o pau na Igreja Católica desde que ele nasceu até na hora de morrer. Na hora de morrer, então, apareceu um padre lá e falou que eu tinha feito a confissão, dizendo tudo. Você já viu, né? O padre ficou louco depois. As consciências vieram tudo em cima dele. Tem um caso desse, que na minha infância, eles contavam isso lá no interior, que aconteceu com um poeta português, que eu não vou falar o nome aqui. O padre ficou louco depois. Por quê? Ele disse, na hora, a Igreja Católica falou que ele tinha disse tudo que ele falou a vida inteira, cheio de poesia dele, é publicada até hoje. Entende? Deixa para lá, mas que o caso foi brabo, foi. Agora, pelo pouco que me contou, estudou em Portugal, viu aquelas coisas, parece que isso tudo foi real mesmo. Agora, esse padre tem lá as poesias dele por aí afora, poemas contra a Igreja Católica, e falando a realidade, tudo certinho, bonitinho. E complementando a resposta, acho complicado também, às vezes a gente vê a pessoa quando ela está na fase de soma, muitas vezes ela está numa fase de muita fragilidade, né? Então é um momento complicado, onde as pessoas costumam fazer lavagem cerebral e muitas vezes vai trazer problema, tanto para o dessomante como para as pessoas que vão ficar também. E eu entendo que a melhor postura diante desse tipo de contexto, primeiro é o seguinte, acho que é trabalhar até com as crenças que a pessoa tem. Por exemplo, se você vê que a pessoa tem uma crença muito arraigada em relação a determinada linha religiosa, procurar trabalhar essas crenças de forma que ela se sinta mais confortável. Se a pessoa tem alguma abertura à questão da multidimensionalidade ou conversar esse tipo de coisas, pode-se conversar também sobre esse tipo de coisas. Agora, acho que o mais sério é não tentar fazer lavagem cerebral em ninguém, principalmente nesse momento, né? Descobri, através das leituras de alguns trabalhos feitos por uma pessoa, que ela é a reencarnação de alguém que admiro muito.
Julgo que esses trabalhos são excelentes para a humanidade. Gostaria de saber do senhor se devo procurar auxiliar em seu trabalho ou se devo prosseguir fazendo o meu melhor no canto que estou. Não, se você puder ajudar a pessoa, vai ser uma boa, já que você soube. Outra coisa, a gente não fica sabendo de personalidade consecutiva à toa, não. Sempre tem um motivo real, cosmoético, evolutivo, vamos dizer, interassistencial, muito sério, né? Tem que ver. Tenho praticado 20 EVs diários, conforme a orientação do senhor, inclusive registrando e atribuindo nota a cada um. Recentemente tive um sonho consciente em que ensinava uma pessoa a exteriorizar a energia pelos para-olhos durante a projeção, caso não estivesse enxergando bem. Eu nunca havia pensado sobre isso e também não me recordo de ter lido em algum lugar. Essa técnica procede, pode ser recuperação de consciência? Pode, isso tudo tem sua razão de ser. E a técnica procede sim. O processo é o seguinte: pela vista, os olhos, a atenção, você derruba as pessoas. Cada energia. Só de olhar. Eu fiz experiência disso numa comunidade de toxicômanos. Você sabe que o toxicômano ele fica sensível. Então, aquele monte de gente está tudo em pé para ver o que eu estava fazendo, para exteriorizar a energia. Eu falei assim, ninguém vai ficar em pé. Se ficar, vai acontecer alguma coisa. Então, alguns, que é toxicômano, né? Tinha gente de todo jeito, cheio de artista, compositor, tudo lá no meio. Isso foi São José dos Campos. Agora, aí eles ficaram em pé. Na hora que ficaram em pé, eu falei assim, olha, eu vou abrir o canil. Vou tocar os cachorros em cima de vocês, assolar os cachorros. Pode, não tem nada. Eu coloquei 3 caídos na hora. Entende? Agora, veja, o processo de olhar. Eu só fixava o cara assim, um por um. Entende? Ali, ó, ia o processo de energia. Isso foi lá na clínica Maxwell. Tinha gente aí, nossa, da Conscienciologia que viu, né, as coisas todas lá. Porque esse povo, com a toxicomania, eles já são semi-mortos. Um cara, por exemplo, ele começa a usar o crack, ele vira semi-morto. É um zumbi. Ele fica alterado. Então, nesse processo, às vezes eles estão descoincididos. E descoincididos com possessão, com assédio. Entende? Nesse caso é sensível, o negócio, qualquer coisa. Agora, então, isso a gente nunca deve fazer com a pessoa em pé. Ela cai. Outra coisa, eu já ensinei essas coisas do em pé com o processo de olho, de olhar na pessoa assim, ó, para a criança. É um perigo, que a criança derruba na hora o outro. Que a criança, na questão do desenvolvimento da energia, ela desenvolve mais depressa do que um adulto. O adulto já está cheio de processos viciosos, boca torta, maus hábitos, vícios. A criança está purinha, então ela admite tudo que você falar. A hora que ela admite, já tem confiança no negócio que a gente está falando, o que é um perigo. Então a criança derruba a outra, em pé, só de olhar. Então, tudo é o processo dos olhos, é um problema da energia. Agora, o olho nada mais é do que o veículo do processo da energia. Porque tem gente que olha para o outro e vê as energias, então vê os raios que saem dos olhos da pessoa. Isso tudo ocorre, isso é real. Isso não é brincadeira só, não é literatura. Agora, depende de ter clarividência para isso. Está me chamando a atenção porque já é a terceira ou quarta pergunta que fala de algumas coisas relacionadas ao olhar, ao olho, né? Que relação você vê entre esse processo do olhar e da tanatofobia? Olha, o processo de olho, esses dias eu estava falando com aquela moça que estava ali, ó, que ela estava sampaco. Porque ela ia olhar lá para o telão, a hora que ela fazia isso, aparecia tudo branco lá, o olho dela. Então, pode ser que seja isso, as pessoas viram o que é que nós falamos. Isso faz uns 2 ou 3 dias, não tá? Pois é, quinta-feira. O símbolo da morte é fechar o olho. Mas agora eles fecham o olho porque fica com medo da pessoa, que é o cadáver olhar para você. Pois é, mas em todo lugar. Essa é a questão, isso é da antiguidade.
Ó, é antigo. É todo lugar, para dizer que E outra morreu, coisa, fecha o olho da a pessoa. técnica é levar os dedos assim, ó, os dois assim, ó, e fechar simultaneamente os dois olhos. Não, tem cadáver, se deixar aberto, ninguém vai no... A pessoa entra lá e cai fora na mesma hora, de medo. Tá do olho. O negócio não é fácil. Talvez também não querer enxergar a morte também, né? Talvez. Pois é. Agora, cadáver, você sabe, sempre tem muito mito, né? Muita superstição, muito rolo que tem em matéria de cadáver. Cadáver é um negócio sério. Mas, ô Cris, o que é? Então, eu conheço que se fica com os olhos abertos, leva a um outro. Isso eu tenho escutado. Aí está Mas a o processo superstição, não, por eles isso. se fecham isso porque ninguém quer ver o cara de olho lá. Ele está morto, ele não pode estar enxergando nada. É assim que eles pensam. Tem que fechar a janela. O problema é esse. E com os dois dedos, simultaneamente. É tudo assim, com muita solenidade. Sabe? Agora, veja, esse povo não teve aquela experiência minha com o cara que quis furar meus olhos. Eu segurei, me afastei, etc. Ele morreu na hora. Esse aqui é o duro. E ele morreu assim. Pelo olho. Sabe? Agora, o homem é terrível. Não era fácil. Eu sempre falo o caso de Ozzy, que é aquele também do Balzac, né? Do Pierre Grandet, que é o pai Grandet, que ele era doido por dinheiro a vida toda. Então, na hora, foram fazer a extrema-unção e levaram o Cristo, o crucifixo de ouro, né? Amarelo. Ele, ouro! E morreu. Quer dizer, morreu feliz com tanto ouro no crucifixo. Entende? O negócio é sério. Agora, gente, uma coisa que eu queria chamar a atenção. Vocês devem ver aí, principalmente vocês que cuidam do próprio corpo, o cineclube, ver os filmes. Vocês já viram que o nosso chefe, como é que ele está parecendo ator de cinema? Olha lá a cara dele. Olha o cabelo penteado. Ele está assim, olha só, ele está impressionante. Olha lá o cabelo penteado, a situação. Ele mexe com tantos atores lá, com os filmes, que está aparecendo agora. Esse negócio eu acho que vale a pena vocês pensarem. O que é que você vai apresentar amanhã? Você já falou aí? É bom falar. Pois é, esse filme é muito bom. Estava convidando, né? A partida é sobre esse assunto seu. Walter, isso que ele estava falando aqui. Não presta atenção. Pode falar. Mas é isso que ele estava falando, né? Não. Tá vendo? Além de ator, agora ele está querendo ficar por cima de tudo. Não quero ficar por cima não. O Walter que arrumou pra gente DVD. Foi você que indicou. Eu jamais vou ficar por cima do Walter. Imagina. Qual que é o nome dele, você sabe? O que, do filme? É o nome dele. Marcos Dung? Você sabe. Marcos é nome de artista, alto nível, a rei, etc. Eu morri de fome, eu morro. Você tem que olhar. Mas o Valdo emprestou, inclusive se ele não tivesse emprestado, você não ia conseguir passar. Você chegou a ver o filme já? Não, você ainda não viu o filme, né? Não, mas eu andei lendo sobre o filme, vendo as coisas. O filme é muito interessante. E eu vi, por isso agora, que eu acho que você tem toda a razão. O Álvares tem que aparecer lá e ver. Eu achei que a ideia foi da Cris Aracá, que ela me falou ontem. Olha, convido o pessoal do Colégio Invisível da Dessomatologia, Marcos. Não, a dessomatologia, longevidade. Exatamente. Ela falou inclusive do Mário, sim. O filme é fora de série. E aí quando eu vi que o verbete era sobre isso, hoje eu falei, não posso perder essa chance, né? Vou convidar lá o Álvares, né? Mas eu li, o filme tem esses dois lados mesmo, tanto o preconceito quanto o cara que deixa de comentar, né? Até a mulher, nem a mulher do cara sabe, né? Que ele tá trabalhando na área, porque ele tinha o sonho de ser músico, etc, né? E aquilo se desfaz um pouco, ele tem vergonha, e por outro lado, toda a coisa da pompa, do ritualismo envolvido, aí já do ponto de vista do profissional, ou da área funerária em si, né? Então é bem interessante mesmo. Então, agora com o pessoal comentando, que se conhece mais. Não pode falar muito, senão o povo não vai, Walter. Isso, não pode contar muito, exatamente. Agora eu queria agradecer, Walter, primeiro pela indicação, segundo que não é fácil arrumar esse DVD, eu arrumei um Blu-ray
lá na locadora. Esse aí acho que foi isso que eu achei, né? Foi, esse é de vocês, né? Lá, não foi? Ela me passou. Eu cheguei lá e nós passamos 1 hora vendo o filme. Eu comprei 20 filmes, escolhi esse. Eu não conhecia o filme. Ah, não? Não sabia de nada. Mas aí tem indicação lá para o Oscar. Na hora. Isso. Tem um outro também que agora eu achei, mas esse eu não vou indicar para vocês, que é faroeste. Mas é o maior faroeste que tem em matéria de drama humano. Da terra nascem os homens. Uma coisa, eu separei aquilo junto com a história de Ruth para mandar para minha irmã, que chama Ruth. A Laura levou os filmes. Agora, chegou lá, a minha irmã se interessou, não só pelo da Ruth, mas pelo outro que eu mandei. Você está vendo? Que ela perguntou para você, mas ele mandou para mim ou tem que devolver? Não, a Cris já me falou que é 2 vezes. O negócio, esse também é um grande faroeste. Agora é coisa comprida, é um senhor drama, muito bem feito. Como é que é o nome da terra? Da terra nascem os homens. Nascem os homens, né? Esse eu não posso arranjar para você. É o contrário do tanatofobia, né? Para a terra voltam os homens, né? Esse é o contrário do... Não, mas da terra nascem os homens. O negócio é muito sério. Sério. Legal. Como drama. Se tem gente lá que se interessa por essas coisas, porque o processo é de drama em si. Muito bem, o jogo, o processo de emoção da situação, então é muito bem feito. O problema de ser cenário, ser faroeste, é secundário, cara. Sim. O que interessa é o plot, o enredo, você está entendendo? E conseguir passar lá. Também a mensagem, né? Tá, obrigado. Ó, eu vou passar aqui para o Ivan, que estava com a palavra aqui, acabei de tirar. Professor, você fez algum estudo sobre a influência das bioenergias em uma torcida em atletas? Você chegou a estudar? Atleta ajuda, mas é que tem muitos excessos nessa história por causa do corpo. Quando ele começa a trabalhar demais com o corpo, o cerebelo às vezes prejudica a manifestação da energia. Eles ajudam, porque às vezes ele faz um corpo muito bom, que tem muita energia. Mas agora, no processo de emprego propriamente dita, o esportivo, essa coisa toda, entende? Vamos dizer, o desportista, como se fala, ele às vezes ele fica muito preso no processo do corpo. E a energia, entendeu? Fica secundária. Você quer dizer que a influência da torcida, 50 mil pessoas jogando energia no atleta, ele pode não... Sim, mas isso é o artista, o atleta, o jogador de futebol, o sambista, entende? Todo mundo tem isso. A pessoa que fica. Outra coisa, sobre esse aspecto, seria bom te falar o seguinte: já foi registrado, isso já vem há décadas, que quando uma pessoa muito notória, aquilo que é chamada personalidade pública, e ela está muito na onda, você está entendendo? Por exemplo, vamos supor, nessa semana, o Obama está muito na onda devido à morte do Bin Laden. Então você veja, essa pessoa, se ela, por exemplo, pegar um resfriado, na mesma hora que ele vira pneumonia. Por quê? Muita gente está pensando na pessoa. Aquilo que está pensando nela, às vezes tem muita gente que está pensando contra. No caso do Obama, vocês sabem que é muita gente que fez manifestação, até em Londres, contra o negócio da morte do jeito que foi. Porque aquilo foi um negócio que é uma execução. É um negócio totalmente errado. Nem na guerra não se permite uma coisa dessa. Então veja, se esse homem pegar um resfriado é um perigo. Na mesma hora ele pode pegar uma pneumonia, que as energias vão todas em cima dele. Você está entendendo? Não. Agora, isso ocorre muito com a pessoa em palanque. Eu, por exemplo, já falei com vários políticos durante a minha vida. Você sabe que de vez em quando eu tenho contato com políticos, essa coisa toda, que eles às vezes me procuram. No Brasil, no exterior, tudo isso aconteceu. A mesma coisa é artista. Artista, principalmente de música, compositor, muitos desses atrás de mim. Agora, esse, quando eu vejo que ele tem alguma coisinha pequena, eu falo assim, corta a sua aparição. Você não deve aparecer em palanque. É um perigo. Porque se ele tiver com alguma coisa, aquilo em vez de ajudar, pode piorar. No entanto, tem gente que às vezes sai bem com isso. Ele chega lá com aquela energia, a ovação,
o problema todo, eleva o egão dele, a autoestima, o amor próprio, ele melhora. Mas uma boa parte não é assim não. Ele chega lá, o negócio está segurando o cara, ele está fazendo aquilo às vezes até sem interesse, a energia toda vai contra ele, é negativo. Então é preciso ter muito cuidado com isso, do ponto de vista do geral. Entende? Você entendeu, né? O que quer dizer? E no caso da influência de um grande número de pessoas em uma consciência, isso não perturba? Não. Se uma pessoa tiver, por exemplo, totalmente fechadinha, num núcleo, como é que chama isso? Tem um nome. Encapsulamento. Se ela tiver banana para 50 bilhões. Então a pessoa acaba se encapsulando como um mecanismo de defesa dessa intrusão? O processo é encapsulamento. Você pensa bem, o serenão está por cima disso tudo, perde o encapsulamento, ele se fecha, acabou. Fim de papo. Vai em qualquer lugar. Nada funciona contra. Entendeu como é que é? Há uma blindagem. Isso é que nós chamamos da blindagem energética propriamente dita. Isso existe. Essas coisas existem. Agora, eu quero agradecer muito você, que você trabalhou muito bem. Pelos meus cálculos, eu consegui 15 revisões aqui. Vou sair com o meu amor próprio, aquilo que eu estava falando, amor próprio elevado, porque o homem é uma fera. Agora, nessa questão da perfilologia, masculinologia aqui, feminologia, ele caiu de 4 dessa vez totalmente. Mas, valeu. Eu quero agora ver o livro, etc., o próximo verbete, tudo isso. Muitas graças. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 102 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 53 votos presenciais, 16 votos online. Hoje temos 3 recados. Adriana, quinta jornada de educação consciencial, Magda, curso Energometria, Virginia, Congresso Internacional de Inversão Existencial e Congresso Internacional de Serenologia. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Nós queremos reforçar junto aos amigos da enciclopédia que vocês podem, hoje já tem essa opção de fazer o download da Enciclopédia da Conscienciologia pelo site do programa Amigos da Enciclopédia. Então, basta acessar lá com a sua senha, seu login. Se não tiver a senha, entre lá no suporte técnico, ou fale conosco e peça a sua senha, te manda uma senha nova, para você acessar e fazer a baixa do último CD-ROM aqui, com 1.820 verbetes, que foi em 7.200 páginas. Essa é a última edição, está à disposição do amigo da enciclopédia no site. E nós temos também, para o mês de maio, continua a promoção. Aquele que fizer a renovação, a assinatura do programa Amigos, vai ganhar um DVD, o documentário da viagem do professor Valdo Vieira a Uberaba em outubro de 2010. Obrigado. Olá a todos. Uma informação a respeito da chamada de trabalhos da 5ª Jornada de Educação Conscienciológica. Foi prorrogado o prazo até o dia 16 de maio, meia-noite, né, horário de Brasília. Então, aqueles professores, docentes, candidatos que queiram mandar suas experiências sobre a docência conscienciológica, o prazo para envio dos trabalhos está até o dia 16 de maio. Informações podem ser obtidas pelo site da Reaprendência, tá? www.reaprendência.org, ou quem quiser enviar diretamente os trabalhos, pode enviar para contatos@reaprendência.org. Mais informações é só entrar em contato com a IC, tá? Obrigada. Boa tarde a todos. Quero reforçar o convite para o curso Energometria, aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 28 e 29 de maio. Informações e inscrições na recepção do CAEC. O curso vai ser no auditório do discernimento. Qualquer informação, o telefone é o 4535-2652 do CAEC, ou através do e-mail caec@caec.org. Muito obrigada e um bom final de semana. Boa tarde a todos, pessoal. A Simbexis gostaria de convidar a todos vocês ao 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial e 1º Congresso Internacional de Serenologia, que vai ser do dia 23 ao dia 26 de junho,
no campus de Aracé, en Espíritu Santo, sentado, todos ustedes están convidados, tenemos casi 50 alumnos y queremos convidar a todos ustedes para participar 2 debates de 25 conferencistas para debatir sobre serenología e inversología. Vengan a participar, contamos con su apoyo, pues el lucro de este evento será para o término da construção do serenário aqui no campus da Simbexis e também 50% para amigos da enciclopédia. Obrigada. Para maiores informações no cursos@simbexis.org ou no site www.asimbexis.org. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é anti-envelhecimento cerebral, especialidade gerentocerebrologia, autora Rosa Nader. Obrigada e boa tarde a todos.